curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 1. Filosofia da religião. 1. As 5 vias de Aquino. Timothy J. Paulo. Santo Tomás de Aquino apresentou suas 5 vias, ou 5 provas da existência de Deus, no início de sua obra-prima, a Suma Teológica. A Suma, como é chamada, foi escrita como livro didático para homens em formação sacerdotal. São mais de 2.500 páginas numa tradução padrão do latim, mas as 5 vias tomam pouco mais de uma página. No entanto, constituem quase certamente a seção mais comentada da Suma e um dos mais conhecidos argumentos a favor da existência de Deus. Vale observar que, embora cada via termine com alguma variação de "a isso nós chamamos Deus", Aquino não pretendia que as 5 vias fossem demonstrações de um Deus exclusivamente cristão. Na verdade, ele adverte contra as tentativas de provar, por exemplo, que Deus é trino, 3 pessoas em um único ser, como afirmam os cristãos, já que tais argumentos serão sempre insuficientes, provocando a zombaria dos incrédulos. Além disso, Aquino não pretende que as 5 vias mostrem que isso a que chamamos Deus seja perfeito, bom, imutável, eterno, poderoso, sábio ou mesmo que exista tal coisa. Como consequência, algumas críticas comuns às vias, por exemplo, que não demonstram um ser onipotente, erram claramente o alvo. Aquino discute ainda, ao longo de muitas páginas, se aquilo a que chamamos Deus nas 5 vias é onipotente. E o mesmo vale para os outros atributos mencionados acima. O que Aquino pretende nas 5 vias é mostrar que há alguma coisa ou outra que, por exemplo, cause as coisas sendo ela mesma sem causa, ou alguma coisa que seja necessária mas que não receba essa existência necessária de outra. Na verdade, ele só argumenta que as 5 vias concluem a mesma coisa, e não 5 coisas diferentes, bem mais adiante na Suma. Finalmente, é importante observar que, embora as 5 vias sejam os argumentos mais citados de Aquino a favor da existência de Deus, não são os mais detalhados ou matizados. A Suma, como foi dito anteriormente, é uma espécie de livro didático, escrito para um público de homens comuns em formação para o sacerdócio, e não para acadêmicos, estudiosos, ateístas ou agnósticos. Para julgar os melhores e mais fortes argumentos de Aquino a favor da existência de Deus, é melhor examinar passagens paralelas em suas outras obras e não na Suma. Dito isso, são os argumentos da Suma os que receberam mais atenção, sendo incluídos, por qualquer critério razoável, entre os mais importantes argumentos da tradição intelectual do Ocidente. A primeira via, o argumento derivado do movimento. A primeira via se concentra no movimento. Por movimento, Aquino entende os 3 tipos de mudança acidental que Aristóteles diferencia: mudança de lugar, por exemplo mover-se pela sala; mudança em qualidade, por exemplo aquecer-se; ou mudança em quantidade, por exemplo engordar. A direção geral do argumento é que qualquer coisa mudada de uma dessas maneiras é mudada por outra coisa. Ao mudar a primeira coisa, essa outra coisa ou muda também ou permanece sem mudança. Como essa série de mudadores mutáveis não pode continuar indefinidamente, tem que haver um primeiro ser imutável. A esse ser nós chamamos Deus. O argumento abaixo usa F como uma variável que governa estados de ser correlacionados com os 3 tipos de movimento mencionados anteriormente. Por exemplo, podemos substituir pela sala, quente ou gordo por F. Aquino fornece 3 defesas detalhadas de conclusão 3 em Suma contra Gentiles. Ele discute a objeção comum de que uma coisa pode mover a si mesma. Por exemplo, o corredor move a si mesmo ao arrancar da linha de partida, dizendo que tais casos são exemplos de uma parte que move o todo e não de uma coisa que move a si mesma. Em premissa 3, Aquino diz que o movedor tem que estar num estado de atualidade relevante a F para fazer alguma coisa F. O argumento seria mais forte se Aquino pudesse dizer que o movedor é na verdade F, mas não pode dizer isso, pelo menos não com perfeita generalidade. Para Aquino, Deus pode mover coisas de muitas maneiras que Deus não é. Deus pode engordar um homem sem ser gordo. Nesse caso, diz-se que Deus é virtualmente F. Alguma coisa é virtualmente F se não é ela mesma F, mas tem o poder de tornar F uma outra coisa. Pode-se dizer, então, que uma coisa está num estado de atualidade relevante para F quando é ela mesma F, seja atualmente ou virtualmente. É certo, e óbvio para os sentidos, que neste mundo algumas coisas são movidas, mas tudo o que é movido por outra coisa. Pois nada é movido a não ser na medida em que está em potência com respeito à atualidade em direção à qual é movido.
já que uma coisa efetua movimento na medida em que esteja em atualidade num aspecto relevante. Afinal, mover é apenas levar uma coisa da potência ao ato. Mas uma coisa só pode ser levada da potência ao ato por meio de um ser que esteja em atualidade num aspecto relevante. Por exemplo, uma coisa que seja quente em atualidade, um fogo, digamos, faz com que um pedaço de madeira, que é quente em potência, fique quente em atualidade. Assim, ele move e altera o pedaço de madeira. Mas é impossível que uma coisa esteja ao mesmo tempo em potência e em ato com respeito à mesma coisa. Ela só pode estar em potência e em ato com respeito a coisas diferentes. Porque o que é quente em ato não pode ser simultaneamente quente em potência. Na verdade, é frio em potência. Assim, é impossível que uma coisa seja ao mesmo tempo movedor e movido, da mesma maneira e com respeito à mesma coisa ou, em outras palavras, que alguma coisa mova a si mesma. Assim, tudo o que é movido tem que ser movido por outro. Se, então, aquilo pelo que uma coisa é movida é também movido, deve então ser movido por uma outra coisa, e esta por uma outra. Mas isso não continua até o infinito. Porque, se continuasse, não haveria um primeiro movedor e, como resultado, nenhum dos outros efetuaria o movimento. Movedores secundários efetuam movimento só porque estão sendo movidos por um primeiro movedor, assim como uma vareta não efetua movimento, a não ser que seja movida por uma mão. Assim, é preciso chegar a um primeiro movedor que não esteja sendo movido por nada. E é a isso que todos chamam de Deus. Premissa 1. Algumas coisas são movidas. Premissa 2. Se alguma coisa é movida para o ser F, então é potencialmente mas não atualmente F. Premissa 3. Se uma coisa move outra para ser F, então ela, a que move, está num estado de atualidade relevante para F. Conclusão 1. Se uma coisa se movesse para ser F, por exemplo, fosse movida e ao mesmo tempo seu próprio movedor, então seria potencialmente mas não atualmente F e estaria também num estado de atualidade relevante para F. Premissa 4. Mas não é possível que uma coisa seja potencialmente mas não atualmente F e que esteja também num estado de atualidade relevante para F. Conclusão 2. Não é possível que uma coisa mova a si mesma no sentido de ser F. Premissa 5. Se não é possível que uma coisa mova a si mesma para ser F, então quando uma coisa é movida por outra. Conclusão 3. Se uma coisa é movida por outra coisa. Premissa 5. Se B move A e B é movido, então B tem que ser movido por uma outra coisa. Se C é movido, então C tem que ser movido por alguma outra coisa. D e assim por diante. Premissa 6. Se a série de movedores continuasse até o infinito, então não haveria um primeiro movedor. Premissa 7. Se não houvesse primeiro movedor, não haveria movimento. Conclusão 4. Há um primeiro movedor. Conclusão 5. Esse primeiro movedor é a coisa que todo mundo considera como sendo Deus. Definição. A segunda via, o argumento derivado da causação. Enquanto a primeira via enfoca mudanças acidentais, a segunda via enfoca séries ordenadas de causação eficiente. Uma causa eficiente é aquela que produz alguma coisa ou uma alteração em alguma coisa. O compositor é a causa eficiente da sonata. O fogo é a causa eficiente do aquecimento da chaleira. Uma série ordenada é uma série em que a ação causal de membros posteriores da série depende do trabalho causal simultâneo de membros anteriores da série. Se o fogo aquece a chaleira e a chaleira aquece a água, essa é uma série ordenada, já que o fato de a chaleira aquecer a água depende da atividade causal da fonte anterior, o fogo. Da mesma forma, um sistema de engrenagens é uma série causal ordenada. Como a ação causal de uma engrenagem intermediária faz girar uma outra, a última engrenagem depende da atividade causal das engrenagens anteriores do sistema. Aquino argumenta na segunda via, para continuar com a imagem da engrenagem, que o sistema não pode ter apenas engrenagens desde o início. Uma série infinita de engrenagens, sem uma primeira causa do seu giro, não estaria em movimento. Encontramos, entre as coisas sensíveis, uma ordenação de causas eficientes, mas não encontramos, nem é possível encontrar, qualquer coisa que seja a causa eficiente de si mesma. Isso porque se alguma coisa fosse a causa eficiente de si mesma, então seria anterior a si mesma, o que é impossível. Mas é impossível continuar até o infinito entre causas eficientes. Porque em todos os casos de causas eficientes ordenadas, a primeira é uma causa da intermediária e a intermediária é uma causa da última. Isso independentemente de a intermediária ser constituída por muitas causas ou por uma só. Mas quando uma causa é suprimida, seu efeito é suprimido. Assim, se não houvesse a primeira entre as causas eficientes,
então não haveria também uma última ou uma intermediária. Mas se as causas eficientes continuassem até o infinito, não haveria uma primeira causa eficiente, e assim não haveria um último efeito nem qualquer causa intermediária eficiente, o que é obviamente falso. Assim, é preciso pressupor alguma primeira causa eficiente, que todos chamam de Deus. Premissa 1. Há uma série ordenada de causas eficientes. Premissa 2. Necessariamente, se x é uma causa eficiente de y, então x é anterior a y. Conclusão 1. Necessariamente, se x é uma causa eficiente de x, então x é anterior a x. Premissa 3. Não é possível para x ser anterior a x. Conclusão 2. Não é possível para x ser uma causa eficiente de si mesmo. Premissa 4. Se alguma coisa for uma série ordenada de causas eficientes, então a primeira causa, a causa intermediária e a causa intermediária causam o último efeito. Premissa 5. Se uma causa for suprimida de uma série ordenada de causas eficientes, então os efeitos dessa causa também serão suprimidos. Conclusão 3. Se não houvesse primeira causa, não haveria efeitos subsequentes. Premissa 6. Se uma série ordenada de causas eficientes pudesse regredir infinitamente, não haveria uma primeira causa. Conclusão 4. Se uma série ordenada de causas eficientes pudesse regredir infinitamente, não haveria efeitos subsequentes. Premissa 7. Mas há efeitos subsequentes. Conclusão 5. Uma série ordenada de causas eficientes não pode regredir infinitamente. Premissa 8. Uma série ordenada de causas eficientes ou regride infinitamente, ou termina numa causa que causa a si mesma, ou termina numa causa não causada. Conclusão 6. Uma série ordenada de causação eficiente termina numa causa não causada. Conclusão 7. Chamamos essa causa não causada de Deus. Definição. A terceira via, o argumento derivado da possibilidade da necessidade. Aquino tem em mente uma compreensão específica de possibilidade e necessidade na terceira via, que não é a mesma das discussões filosóficas de hoje. Quando Aquino chama alguma coisa de necessária nesse argumento, ele quer dizer que ela não é sujeita a geração ou corrupção. Um ser necessário existe, mas não passa a existir por composição, e não pode parar de existir por meio da decomposição. Da mesma forma, nesse contexto, um ser possível existe, mas existe ou pode ter passado a existir por meio da composição, e pode cessar de existir por meio da decomposição. Nesse argumento, a inferência mais debatida é a inferência de premissa 3 à conclusão 2. Muitos comentadores que tentam justificá-lo fazem argumentando que Aquino tinha em mente uma premissa implícita que, juntamente com premissa 3, acarreta a conclusão 2. Mas, sem a ajuda de uma premissa implícita, a inferência é inválida e comete a falácia da composição. Algumas das coisas que encontramos no mundo podem existir e não existir, já que algumas podem ser geradas e corrompidas e, como resultado, podem existir e não existir. Mas é impossível que tudo seja assim, pois o que pode não existir é tal que em algum momento não existe. Então, se todas as coisas pudessem não existir, em algum momento nada existiria no mundo. Mas se isso fosse verdade, nada existiria nem mesmo agora. Porque o que não existe só começa a existir através de alguma coisa que existe. Portanto, se não havia seres, então é impossível que alguma coisa começasse a existir e, assim, nada existiria agora, o que é obviamente falso. Assim, nem todos os seres podem existir, e não existir. Antes, deve haver alguma coisa necessária no mundo. Agora, todo ser necessário tem fora de si uma causa de sua necessidade. Ou não tem. Mas é impossível continuar ao infinito entre os seres necessários que tenham uma causa de sua necessidade. Da mesma forma, como foi provado acima, é impossível continuar ao infinito entre causas eficientes. Assim, é preciso admitir algo que seja necessário por ser, que não tenha fora de si uma causa de sua necessidade, mas que seja uma causa de necessidade para outras coisas, necessárias. Mas isso todos chamam de Deus. Premissa 1. Algumas coisas podem ser geradas ou corrompidas. Premissa 2. Se algumas coisas podem ser geradas ou corrompidas, então é possível que essas coisas existam ou não existam. Conclusão 1. E possível para algumas coisas existir ou não existir. Premissa 3. Se cada coisa tem a possibilidade de não existir, então em algum momento ela não existe. Conclusão 2. Se cada coisa não existe em algum momento, então em algum momento nada existe. Premissa 4. Se em algum momento nada existe,
então nada há para causar a existência de outra coisa. Premissa 5. Se nada há para causar a existência de outro ser, então nada pode vir a existir. Premissa 6. Se nada pode vir a existir, então nada existe agora. Premissa 7. Mas alguma coisa existe agora. Conclusão 3. Alguma coisa pode vir a existir. Conclusão 4. Deve ter havido alguma coisa para causar a existência de outra. Conclusão 5. Em nenhum momento nada existiu. Conclusão 6. Não é verdade que cada coisa não tenha existido em algum momento. Conclusão 7. Deve haver alguma coisa que não tenha a possibilidade de não existir, ou seja, deve haver um ser necessário. Premissa 8. Um ser necessário tem uma causa para sua necessidade que vem de alguma outra coisa, ou não tem. Premissa 9. Não é possível que haja uma série infinita de seres cuja necessidade vem de alguma outra coisa. Conclusão 8. Deve haver algum ser necessário cuja necessidade não venha de outra coisa. Conclusão 9. Chamamos esse ser necessário, cuja necessidade não vem de outra coisa, de Deus. Definição. A quarta via, o argumento derivado da gradação. Na quarta via, Aquino recorre a dois argumentos de Aristóteles, que não fornece no texto, para justificar duas de suas premissas. Premissa 3 e premissa 4. Premissa 1 é observavelmente verdadeiro. Premissa 2 requer uma restrição em sua extensão. Aquino parece estar dizendo que quaisquer predicações comparativas de uma propriedade implicam a existência de alguma coisa que é maximamente essa propriedade. Se isso fosse verdade, se Bob é mais gordo do que Tom, então deve haver alguma coisa que seja maximamente gorda. Pior ainda, seguir-se-ia de premissa 4 que essa coisa mais gorda seria a causa de todas as outras coisas gordas. Parece melhor restringir premissa 2 a perfeições e então tomar o calor, o exemplo dele, como uma forma de perfeição. Observe que isso é só um exemplo. Podemos aceitar esse ponto e ao mesmo tempo negar que o calor seja uma perfeição. Conclusão 4 parece cometer a falácia da composição. Mesmo que fosse provado que há uma coisa que é melhor, e uma coisa que é mais nobre, e uma coisa que é mais verdadeira, restaria ainda provar por que se trata da mesma coisa. Talvez Aquino tivesse em mente um princípio pelo qual a causa de uma coisa não tem que ser também a causa de seus outros atributos positivos ou a causa de suas perfeições. No mundo, algumas coisas se mostram mais e menos boas, mais e menos verdadeiras, mais e menos nobres, etc. Mas mais e menos são predicados de diversas coisas na medida em que tendem de diversas maneiras aquilo que é máximo sob certo aspecto. Por exemplo, uma coisa é mais quente quanto mais se aproxima daquilo que é maximamente quente. Assim, há alguma coisa que seja maximamente verdadeira, maximamente boa e maximamente nobre e, como resultado, seja um ser máximo. Porque, segundo o filósofo em Metafísica 2, as coisas que são maximamente verdadeiras são maximamente seres. Mas, como foi dito neste livro, aquilo que é máximo num dado gênero é a causa de todas as coisas que pertencem a esse gênero. Por exemplo, o fogo, que é maximamente quente, é a causa de todas as coisas quentes. Assim, há alguma coisa que é, para todos os outros seres, causa de ser, de bondade e de toda a perfeição, e a isso chamamos Deus. Premissa 1. Há algumas coisas que são mais ou menos boas, mais ou menos verdadeiras, ou mais ou menos nobres. Premissa 2. Se uma coisa é mais ou menos F, então alguma coisa é maximamente F. Conclusão 1. Há alguma coisa maximamente boa, alguma coisa maximamente verdadeira, e alguma coisa maximamente nobre. Conclusão 2. Há alguma coisa maximamente verdadeira. Premissa 3. Se alguma coisa é maximamente verdadeira, então é maximamente ser. Conclusão 3. Alguma coisa é maximamente ser. Premissa 4. Se alguma coisa é maximamente F, então é a causa de todas as coisas que sejam F. Conclusão 4. Há alguma coisa que é, para todos os outros seres, a causa de ser, de bondade e de toda a perfeição. Conclusão 5. Chamamos essa coisa que é a causa do ser, da bondade e da perfeição de todas as outras coisas de Deus. Definição. A quinta via, o argumento derivado da governança. Na quinta via, Aquino argumenta que se as coisas agem sempre ou quase sempre com um determinado fim, isso é evidência de que são dirigidas a esse fim por um agente inteligente. Na natureza, a maioria das coisas naturais age sempre ou quase sempre com um determinado fim e, portanto, a natureza é dirigida por um agente inteligente. Observe que, para Aquino, agir com um fim não requer intencionalidade. Na maneira de falar de Aquino,
O fogo age com um fim quando queima para cima e a pedra age com um fim quando cai para a terra. Pode-se pensar que a biologia evolutiva fornece uma saída para o dilema desígnio ou acaso, já que, dada a biologia evolutiva, qualquer coisa pode agir sempre ou quase sempre com um fim, não por desígnio ou acaso, mas devido à seleção natural. No entanto, o argumento de Aquino não visa apenas a entidades biológicas. Um elétron, por exemplo, atrai sempre ou quase sempre partículas positivamente carregadas, mas não adquiriu essa propriedade mediante algum processo evolutivo. Então, mesmo que a seleção natural reduza o alcance do argumento de Aquino, ela por si só não anula o argumento. Vemos que algumas coisas destituídas de cognição, ou seja, corpos naturais, agem com um fim. Isso fica aparente pelo fato de agirem sempre ou quase sempre do mesmo modo para chegar ao QM35 Lior, o que deixa claro que não é por acaso, mas por desígnio, que atingem o fim. Mas as coisas destituídas de cognição tendem para um fim só se forem dirigidas por alguma coisa que tenha cognição e inteligência, assim como uma flecha é dirigida por um arqueiro. Assim, há alguma coisa inteligente pela qual todas as coisas naturais são ordenadas com um fim, e a isso chamamos Deus. Premissa 1. Se alguma coisa age sempre ou quase sempre da mesma maneira para chegar ao que é melhor, então ela age com um fim. Premissa 2. Os seres da natureza agem sempre ou quase sempre da mesma maneira para chegar ao que é melhor. Conclusão 1. Os seres da natureza agem com um fim. Premissa 3. Se os seres da natureza agem com um fim, então os seres da natureza são dirigidos por alguma coisa que tem cognição e inteligência. Conclusão 2. Os seres da natureza são dirigidos por alguma coisa que tem cognição e inteligência. Conclusão 3. A esse diretor de coisas irracionais, chamamos Deus. Definição 2. O argumento da contingência cosmológica. Mark T. Nelson. O argumento cosmológico não é, na verdade, um único argumento, mas uma família de argumentos que tentam provar, ou pelo menos tornar plausível, a existência de Deus com base na existência do cosmos. Tipicamente, esses argumentos têm dois estágios. O primeiro vai da existência do cosmos para a existência de um ser necessário ou causa primeira desse cosmos. O segundo argumenta que esse ser necessário ou causa primeira é Deus. A respeito do primeiro estágio, os estudiosos fazem às vezes uma distinção entre duas versões. Uma que é baseada na ideia de que o regresso causal infinito não existe e outra que não é baseada nessa ideia. As primeiras 3 vias das 5 vias de Tomás de Aquino são um exemplo da primeira. O argumento da contingência de Clarke é um exemplo da segunda. Aquino argumenta, por exemplo, que deve existir uma primeira causa não causada de seres sensíveis com causas eficientes, já que, se não existisse, haveria um regresso infinito de causas causadas. Mas um tal regresso causal infinito não existe de fato. Muitos críticos consideram pouco convincente o argumento de Aquino a esse respeito e, assim, uma das vantagens do argumento de Clarke é simplesmente evitar essa questão. Segundo Clarke, o problema da ideia de tudo ser apenas um regresso infinito de seres dependentes causados por outros seres dependentes, o equivalente dos seres sensíveis com causas eficientes de Aquino, não é a impossibilidade de um tal regresso, mas o fato de violar o princípio da razão suficiente, um princípio intuitivo segundo o qual há, grosso modo, uma explicação para cada ser e para cada fato. Nesse caso, haveria uma explicação para a existência de cada ser dependente e haveria até uma explicação para a existência daquela coleção específica de seres dependentes. No entanto, não haveria uma explicação para o fato de haver seres dependentes, já que nenhum ser dependente específico, ou série de seres dependentes, explicaria isso. Ou seja, não teríamos uma explicação para o fato de que há alguma coisa em vez de nada. Então, deve haver ao menos um ser autoexistente que explique por que existe alguma coisa em vez de nada. Em outra parte, Clarke se propõe a provar que esse ser tem outros atributos do que são normalmente associados à divindade. Existe desde a eternidade um ser imutável e independente, pois já que alguma coisa precisa ter sido desde a eternidade, como já foi provado e é admitido em toda parte, ou sempre existiu algum ser imutável e independente do qual todos os outros seres que são ou foram alguma vez no universo receberam sua origem, ou há uma sucessão infinita de seres mutáveis e dependentes produzidos uns dos outros numa progressão infindável sem qualquer causa original. Agora, esta última suposição é tão absurda que, embora todo o ateísmo em suas explicações da maioria das coisas termine nela,
Penso que poucos ateístas já foram tão fracos a ponto de defendê-la diretamente ou abertamente, porque ela é claramente impossível e contraditória em si mesma. Não argumentarei contra ela a partir da suposta impossibilidade de uma sucessão infinita, considerada simplesmente e absolutamente em si mesma, por uma razão que deve ser mencionada em seguida. Mas, se consideramos uma tal progressão infinita como uma série infindável de seres dependentes, é claro que toda essa série de seres não pode ter uma causa externa à sua existência porque nela estão supostamente incluídas todas as coisas que são, ou já foram, no universo. E é claro que não pode ter uma razão interior a si mesma para sua existência porque nenhum ser nessa sucessão infinita é supostamente autoexistente ou necessário, o que é a única base ou razão de existência de qualquer coisa que possa ser imaginada dentro da própria coisa. Mas cada um dependente do que antecede, e onde nenhuma parte é necessária, é manifesto que o todo não pode ser necessário, sendo que a necessidade absoluta de existência não é uma denominação extrínseca, relativa e acidental, mas uma propriedade interior e essencial da natureza da coisa que assim existe. Terminologia de Howe. Ser dependente igual a um ser cuja existência é explicada pela atividade causal de outras coisas. Ser autoexistente igual a um ser cuja existência é explicada por si mesma, ou seja, por sua própria natureza. Fato positivo. Um fato cuja validade acarreta a existência de pelo menos um ser contingente. Ser contingente igual a um ser tal que seja logicamente possível para esse ser existir e logicamente possível não existir. Princípio da razão suficiente. Princípio da razão suficiente 1. Para cada ser que existe ou já existiu, há uma explicação para sua existência. Princípio da razão suficiente 2. Para cada fato positivo, há uma explicação. Premissa 1. Todo ser, que existe ou já existiu, ou é um ser dependente ou um ser autoexistente. Premissa 2. Nem todo ser é um ser dependente. Conclusão 1. Existe um ser autoexistente. O argumento é válido se for interpretado como se segue. Premissa 1. Todo ser é um ser dependente ou algum ser é um ser autoexistente. Ou, se nenhum ser é um ser autoexistente, então todo ser é um ser dependente. Premissa 2. Não é o caso que todo ser seja um ser dependente. Conclusão 1. Algum ser é um ser autoexistente. O caso a favor de premissa 1. Premissa 1 pode parecer uma tautologia, mas não é, já que exclui um tipo de caso, ou seja, coisas cuja existência não é explicada por coisa alguma. Assim, é equivalente a princípio da razão suficiente 1. O caso a favor da premissa 2. Premissa 3. Se todo ser é um ser dependente, então se há uma explicação para o fato de existir algum ser dependente, em vez de nada, essa será em termos da existência ou da totalidade de seres dependentes ou de algum subconjunto dessa totalidade. Premissa 4. Que existe algum ser dependente, em vez de nada, é um fato positivo. Definições de ser dependente. Fato positivo. Premissa 5. Há uma explicação para cada fato positivo. Princípio da razão suficiente 2. Conclusão 2. Há uma explicação para o fato de que existe algum ser dependente. Conclusão 3. Se todo ser é um ser dependente, então há uma explicação para o fato de existirem seres dependentes, em vez de nada, em termos da existência ou da totalidade de seres dependentes ou de algum subconjunto dessa totalidade. Premissa 6. Não é possível explicar o fato de existir algum ser dependente, em vez de nada, simplesmente em termos da existência ou da totalidade de seres dependentes ou de algum subconjunto dessa totalidade. Conclusão 4. Não é o caso que todo ser seja um ser dependente. Conclusão 3. Premissa 6. Assim, premissa 1 depende de PSR1 e premissa 2 depende de PSR2. Então, segundo Howe, o sucesso do argumento da contingência de conclusão 1 que decorre da verdade ou da aceitabilidade racional do próprio princípio da razão suficiente. 3. O argumento Kalam para a existência de Deus. Arrelecer. Um dos argumentos mais interessantes a favor da existência de Deus foi desenvolvido pelos teólogos filósofos da Kalam, a tradição de teologia muçulmana medieval, e foi recentemente revivido por William Craig entre outros. E uma versão do argumento cosmológico, sendo um argumento que vai da mera existência do universo à existência de Deus, ao contrário dos argumentos que partem do conceito de Deus, como o argumento ontológico, ou de características específicas do universo, como a evidência de desígnio. A formulação do argumento feita por William Craig é especialmente concisa. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Esse argumento é claramente um modus ponens válido,
Mas até que ponto a verdade das premissas é indubitável? A premissa principal parece não ser comprovada. Não é autocontraditório afirmar que alguma coisa pode começar a existir, ou que começou a existir, sem qualquer causa. Há, naturalmente, um forte argumento empírico indutivo que parte do fato de que há bilhões e bilhões de exemplos de coisas que começam a existir tendo uma causa para a sua existência, e nenhum único exemplo observado ou registrado de alguma coisa que tenha vindo a existir sem uma causa. Mas isso é insuficiente como prova por duas razões. Primeiro, nenhum argumento indutivo nos dá mais do que evidências muito boas de que alguma coisa ocorre sempre. Por mais casos comprobatórios que houver, uma exceção é sempre uma possibilidade, mesmo que improvável. Segundo, mesmo que toda entidade individual que começou a existir no universo tenha uma causa para sua existência, não se segue daí que isso seja verdade para o universo como um todo, já que o que é verdade para as partes, mesmo que para todas elas, não é necessariamente verdade para a totalidade e vice-versa. Um terceiro argumento a favor da alegação de que tudo que começa a existir tem uma causa seria que, embora não seja autocontraditório que uma coisa possa começar a existir sem uma causa, isso é inimaginável. Aqui cabem duas réplicas. Uma é que essa pode ser uma característica da nossa mente e não do mundo como ele realmente é, simplesmente um limite ao que podemos conceber e não um limite ao que pode acontecer. A outra é que o universo como um todo é algo totalmente além da nossa experiência, então, pode-se dizer que simplesmente não temos ideia do que pode ou não pode ser possível. Assim, a principal premissa do argumento não pode ser provada nem pela lógica nem pela experiência. No entanto, a noção de que uma coisa pode vir a ser a partir do nada, sem uma causa, parece quase incrível. Então, essa premissa, mesmo não provada, parece muito plausível. Por outro lado, a premissa secundária, de que o universo tem um começo, pareceu por muito tempo muito vulnerável. Parecia não haver razão para afirmar que o universo veio a ser em vez de ter sempre existido, como a maioria dos gregos, incluindo Aristóteles, pensava. Os próprios filósofos da tradição Calon e aqueles que os sucederam tentaram argumentar que a noção de uma série infinita de eventos retrocedendo no tempo, sem um primeiro evento, é incoerente ou de alguma forma impossível, mas não foi apresentado nenhum argumento plausível nesse sentido. E verdade que a ideia de que o tempo não tem início cria problemas para a mente, mas há problemas semelhantes quando se supõe que ele tem um início, já que podemos sempre perguntar o que aconteceu antes disso. O que restabeleceu o argumento numa versão contemporânea, de nenhum modo confinada aos muçulmanos, é a evidência científica cada vez maior de que o universo teve mesmo um início. Isso ainda não chega a ser uma prova. Na verdade, não está claro quais observações astronômicas ou outras podem provar incondicionalmente a teoria do Big Bang sobre o início do universo. Mas toma plausível a proposição de que o universo teve um início, algo para o qual há evidências e que é aceito por muitos que as estudaram. Assim, o argumento Calon a favor da existência de Deus é um argumento válido que parte de duas premissas das quais nada é provado nem certo, mas que são ambas plausíveis. O júri ainda não decidiu e muito depende de como a ciência se desenvolve e de até que ponto a premissa secundária parece cada vez mais plausível. No entanto, cabe observar que o argumento é incompleto. Mesmo que o universo tenha uma causa exterior a si mesmo, é preciso que o argumento prossiga para estabelecer que a causa é um ser eterno e bom, em outras palavras, que é Deus. Alguns que aceitam o argumento acham que é preciso mostrar também que a causa é um ser pessoal e apresentaram argumentos nesse sentido. Certamente pode ser argumentado que só um ser eterno poderia preceder o universo e que, portanto, só um ser eterno poderia causá-lo. Pode-se também argumentar que o único tipo de causa que poderia agir sobre o universo de fora para dentro, em oposição a uma causa que fosse uma parte dele, seria o ato de um ser pessoal e que só um ser bom desejaria criar o universo. Mas é justo dizer, eu penso, que não temos ainda uma elaboração completa e rigorosa dessa parte do argumento, embora o que foi dito acima indique as linhas que ele pode seguir. Mais uma vez, podemos dizer que é plausível, mas não provado, que a causa do universo seja um bom criador pessoal, assim como é plausível, mas não provado, que o universo não tenha causa alguma. Premissa 1. Se alguma coisa começa a existir, então ela tem uma causa. Premissa 2. O universo começou a existir. Conclusão 1. O universo tem uma causa. 4. O argumento ontológico. Sarah L. Uckelman. Na filosofia da religião,
Os argumentos que tentam provar a existência de Deus com base na essência de Deus são chamados de argumentos ontológicos porque recorrem apenas à natureza ou essência do ser de Deus. O primeiro desses argumentos foi apresentado por Santo Anselmo de Canterbury no capítulo 2 de Proslogion, escrito em 1077 a 1078. Santo Anselmo define Deus como aquele do qual nada maior pode ser pensado e procura derivar dessa definição uma contradição com o pressuposto de que Deus não existe. Alguns comentadores modernos descobriram outro argumento semelhante em Proslogion III, que mostra supostamente não apenas que Deus existe, mas que a existência de Deus é necessária. No entanto, é o argumento apresentado em Proslogion II que é em geral chamado simplesmente de argumento ontológico. Desde Anselmo, muitos autores têm feito objeções ao argumento com base em sua conclusão e têm tentado mostrar que ele é o inválido ou fraco. Quando Anselmo ainda vivia, Gaunilo, um monge de Marmoutier, criticou o argumento mostrando que um argumento com a mesma estrutura poderia ser usado para demonstrar a existência da melhor ilha possível, cuja conclusão é considerada absurda. Embora não aponte um erro específico no argumento de Anselmo, essa crítica lança alguma dúvida sobre sua estrutura, já que a mesma estrutura pode ser usada para derivar conclusões absurdas. Um contra-argumento famoso é apresentado por Immanuel Kant, 1724 a 1804, que argumenta que Anselmo usa erradamente existência como predicado, o que não é verdade. Seja como for, não há concordância quanto ao status da validade do argumento ou à solidez de suas premissas. Mesmo os que acreditam que o argumento é problemático, não concordam quanto à natureza do problema. Muito bem, Senhor, vós que dais compreensão à fé, concedei-me que eu compreenda, tanto quanto julgais adequado, que vós existis como acredito que existis, e que sois o que acredito que sois. Agora, acreditamos que vós sois uma coisa da qual nada maior pode ser pensado. Ou pode ser que uma coisa de tal natureza não exista, já que disse o insensato no seu coração, não há Deus. Mas certamente, quando esse mesmo insensato ouve o que estou falando, ou seja, uma coisa da qual nada maior pode ser pensado, ele compreende o que ouve, e o que ele compreende está em sua mente, mesmo que ele não compreenda que isso realmente existe. Porque é uma coisa um objeto existir na mente, e outra coisa compreender que um objeto realmente existe. Assim, quando um pintor planeja de antemão o que vai executar, ele tem o quadro na mente, mas ainda não pensa que realmente existe porque ainda não o executou. No entanto, depois de efetivamente pintá-lo, ele ao mesmo tempo tem na mente e compreende que ele existe porque agora o executou. Até o insensato, portanto, é forçado a concordar que uma coisa da qual nada maior pode ser pensado existe na mente, já que é algo que ele compreende quando ouve, e tudo o que é compreendido está na mente. E por certo aquilo do qual uma coisa maior não pode ser pensada não pode existir só na mente. Porque se existe só na mente, pode-se pensar que existe também na realidade, o que é maior. Se então, aquilo do qual uma coisa maior não pode ser pensada existe só na mente, esse mesmo aquilo do qual uma coisa maior não pode ser pensada é aquilo do qual uma coisa maior pode ser pensada, o que é obviamente impossível. Então, não há nenhuma dúvida que uma coisa da qual nada maior pode ser pensado existe tanto na mente quanto na realidade. Premissa 1. Deus é uma coisa da qual nada maior pode ser pensado. Definição. Premissa 2. A existência na compreensão e existência na realidade são duas coisas separadas. Premissa 3. A existência na realidade é maior do que a existência na compreensão. Uma coisa que existe na realidade é maior do que uma coisa que existe só na compreensão. Premissa 4. Até o insensato compreende o conceito de uma coisa da qual nada maior pode ser imaginado. Premissa 5. Se uma coisa é compreendida, então ela existe na compreensão. Definição. Conclusão 1. Uma coisa da qual nada maior pode ser imaginado existe na compreensão. Premissa 6. Uma coisa da qual nada maior pode ser imaginado pode existir apenas na compreensão. Premissa 7. E maior para uma coisa da qual nada maior pode ser imaginado existir na realidade do que existir só na compreensão. Conclusão 2. Há alguma coisa maior do que uma coisa da qual nada maior pode ser imaginado. Conclusão 3. Uma coisa da qual nada maior pode ser imaginado não pode existir só na compreensão. Tem que existir também na realidade. Conclusão 4. Deus existe. 5. A aposta de Pascal. Les Libre Coder. Ao contrário de outros argumentos sobre a existência de Deus, a aposta de Pascal não tenta provar que Deus existe. Ela pretende mostrar que é melhor para você acreditar que Deus existe e levar uma vida de crente do que o contrário. Mais especialmente,
procura mostrar que vale a pena acreditar na existência de um Deus cristão e levar uma vida cristã. O que se segue é uma apresentação moderna do pensamento de Pascal. O Deus cristão ou existe ou não existe. E difícil provar a existência de Deus por meio de argumentos filosóficos. Será que vale a pena para você levar uma vida cristã, agindo como se acreditasse, na esperança de atingir a vida eterna e, no processo de viver essa vida, passar a acreditar? Se Deus existe e você vive uma vida cristã, será salvo. Isso tem um valor quase infinito para você. Se Deus existe e você não vive uma vida cristã, será condenado. Um resultado cuja utilidade negativa é também muito grande. Se Deus não existe e você leva uma vida cristã, perderá no máximo um pouco de prazer mundano, comparado ao que obteria se Deus existisse. Então, o ganho que você pode ter vivendo uma vida cristã é mais alto do que aquele que teria vivendo de outra maneira, já que a probabilidade da existência de Deus é maior do que zero. É bobagem não levar uma vida cristã. Partes do argumento da aposta, seja na versão de Pascal ou nesta versão moderna, podem ser mais bem apresentadas com o uso de um recurso chamado quadro da decisão. As palavras no topo de cada coluna descrevem um possível estado do mundo ou universo. Há apenas dois, sendo que cada um tem alguma chance ou probabilidade de ser a verdade. Não podemos eliminar nenhum deles. Segundo Pascal, cada bloco mostra o resultado que você terá se o estado nomeado na coluna for verdadeiro e você fizer a escolha naquela fileira. Assim, por exemplo, se o Deus cristão existe, você leva uma vida cristã e acredita que esse Deus existe, o resultado é um benefício ou ganho infinito, nas palavras de Pascal, ou de infinito valor positivo, nas palavras do argumento moderno, e uma perda de nada, o que parece ser o que pensa Pascal, ou de uma coisa muito pequena, de algum prazer mundano, como coloca o argumento moderno. Pascal não nos diz explicitamente o que se inserir em alguns dos blocos. Por exemplo, ele não diz quais são os resultados para você se o Deus cristão existe, mas você não acredita nisso. O enunciado moderno da aposta preenche essa lacuna. A terceira e a quarta premissas do argumento abaixo são implícitas ou estão ocultas. Esse argumento é por certo dedutivamente válido desde que essas premissas ocultas sejam acrescentadas. Cada passo no raciocínio do argumento é verofuncionalmente válido. Então, qualquer crítica do argumento deve nos dizer que uma ou mais premissas são falsas. Eis alguns exemplos de críticas. A primeira premissa diz que qualquer um que leve uma vida cristã e acredite, sem importar por quê, consegue o benefício. E o que vemos no quadro 1 e a primeira premissa nos diz que tudo naquele quadro é verdadeiro. Mas isso é falso. O Deus cristão não recompensaria alguém que acredita ou levou uma vida de crente só para ganhar o benefício de infinita felicidade. Segundo o raciocínio, o quadro traz uma descrição completa dos possíveis estados do mundo, e diz o que resultará em cada um desses estados se você acreditar e levar uma vida apropriada ou se não acreditar e não levar uma vida cristã. Mas isso está correto. Suponha que, quando o Deus cristão não existe, seja também verdade que existe outro tipo de Deus. Esse Deus pune severamente os que acreditam no Deus cristão ou levam uma vida cristã. Essa é uma possibilidade. Não é excluída pela lógica mais do que a existência do Deus cristão é admitida ou excluída pela lógica. Se isso acontecer, então a coluna 2 do quadro 1 não apresenta resultados definitivos, mas simplesmente um entre muitos conjuntos possíveis de resultados. São os resultados que ocorreriam quando o Deus cristão não existe e nenhum outro Deus existe. O que é dito sobre o estado em que o Deus cristão não existe vale também para quando este Deus existe. Os resultados listados na coluna 1 do quadro são apenas os que ocorrem quando o Deus cristão existe e nenhum outro tipo de Deus existe. Então, ou a premissa 1 é falsa, já que o quadro mostra que os resultados são apenas um dos indefinidamente muitos resultados possíveis, ou a premissa 2 é falsa, já que as colunas não cobrem todas as possibilidades. Cobrem apenas o que ocorre quando o Deus cristão existe e nenhum outro Deus existe. Quando o Deus cristão não existe e nenhum outro tampouco existe. Quadro 1C. Suponha que o problema não esteja na premissa 1 e nem na 2. Então, o problema está na premissa 3. Oculta ou implícita. De acordo com o quadro, no caso de o Deus cristão existir, o benefício obtido é infinitamente positivo e a perda é infinitamente negativa. Usando esses fatos e o resto do quadro, podemos supostamente calcular que ganhamos mais acreditando na existência do Deus cristão do que não acreditando. Mas não há como fazer cálculos confiáveis quando se trata de ganhos e perdas infinitas. Então, a premissa 3 pode ser falsa, ou pelo menos é muito incerto que seja verdadeira. Deus é ou não é. A razão nada pode determinar aí. Na extremidade dessa distância infinita joga-se cara ou coroa. Qual você vai escolher? Vamos pesar o ganho e a perda ou apostar que Deus é. Se você ganha, ganha tudo. Se perde,
nada perde. Então, aposte sem hesitação que ele é. Premissa 1. A informação no quadro 1 é verdadeira. Premissa 2. A informação no quadro 1 é completa. Conclusão 1. A informação no quadro 1 é verdadeira e a informação no quadro 1 é completa. Premissa 3. Se a informação no quadro 1 é verdadeira e completa, então é melhor para você levar a vida de um crente e acreditar no Deus cristão do que não fazer isso. Conclusão 2. E melhor você levar a vida de um crente e acreditar no Deus cristão do que não fazer isso. Premissa 4. Se é melhor para você levar a vida de um crente e acreditar no Deus cristão do que não fazer isso, então você deve logicamente escolher o tipo de vida cristão e acreditar em Deus. Conclusão 3. Você deve logicamente escolher o tipo de vida cristão e acreditar em Deus. 6. James e o argumento da vontade de crer. A. T. Fife. William James, 1842 a 1910, em sua palestra de 1896, A Vontade de Crer, apresentou um argumento defendendo que se mantenha a crença religiosa mesmo diante de evidências insuficientes. Esse argumento é segundo em proeminência só com relação à aposta de Pascal. O alvo declarado de James nessa palestra é W. K. Clifford, 1845 a 79. Um filósofo que tinha argumentado em A Ética da Crença que é errado sempre, em qualquer lugar e para todo mundo, crer em qualquer coisa com base em evidências insuficientes. A estratégia de James em A Vontade de Crer é identificar primeiro o que ele via como um ponto de concordância com Clifford, especificamente, que nossos dois deveres fundamentais como crentes são acreditar na verdade e evitar a falsidade. James e Clifford concordam então neste ponto: quem crê com base em evidências insuficientes está sendo irracional. Isso porque, embora crer com base em evidências insuficientes contribua para a busca da verdadeira crença, já que a crença pode ser verdadeira, quem crê com base em evidências insuficientes está em geral violando o dever de evitar a falsa crença, já que não esperou por evidências suficientes antes de crer. Ao contrário de Clifford, James considera que nem sempre crer com base em evidências insuficientes envolve a violação do dever de evitar falsas crenças. Especificamente, James argumenta que existem crenças para as quais a evidência de sua verdade, se forem verdadeiras, só se torna disponível quando acreditamos e que, portanto, esperar para acreditar até termos evidências suficientes seria uma espera autofrustrante. Para ilustrar com um exemplo, imagine que você terminou agora a faculdade de medicina e está tentando decidir se participa ou não de uma pesquisa para descobrir a cura do câncer. Agora, para se comprometer com a busca de uma cura, James argumentaria que você tem que acreditar que há uma cura a ser encontrada. Ou seja, você estaria se enganando se achasse que pode fazer uma escolha tão importante para sua carreira deixando pendente a crença a respeito da cura que está procurando. No mínimo, muitas pessoas precisariam dessa crença para sustentá-las durante os períodos em que a pesquisa não estivesse indo muito bem. Dito isso, evidências suficientes de que uma tal cura existe não estarão disponíveis até que a busca esteja bem avançada. Portanto, a crença na existência de uma cura para o câncer é uma crença para a qual a evidência de sua verdade, se for verdadeira, só se torna disponível depois que acreditamos que a cura existe. Semelhante à crença do pesquisador numa cura para o câncer, James mantém que a crença religiosa é necessária antes que a evidência de sua verdade, se for verdadeira, possa se tornar disponível. Como isso parece justificar a crença religiosa só para quem tem como carreira a pesquisa religiosa, James argumenta que a crença religiosa é justificada mesmo para crentes comuns porque nesse caso a evidência depende da crença de maneira peculiar. No prefácio da versão publicada de sua palestra A Vontade de Crer, James completa esta última etapa do seu argumento: se as hipóteses religiosas sobre o universo estiverem corretas, então a fé ativa que um indivíduo tem nelas, expressando-se livremente na vida, é o teste experimental pelo qual são verificadas e a única maneira de estabelecer sua verdade ou falsidade. A hipótese científica mais verdadeira é aquela que, como se diz, funciona melhor, e não pode ser de outra forma com as hipóteses religiosas. A história religiosa prova que hipóteses após hipóteses funcionaram mal, se esfacelaram ao contato com o conhecimento crescente do mundo e desapareceram da mente dos homens. No entanto, alguns artigos de fé têm se mantido através de todas as vicissitudes e têm até mais vitalidade hoje do que antes. Há mais livre competição entre as várias fés e sua aplicação mais aberta à vida por seus vários defensores. É a condição mais favorável sob a qual a sobrevivência do mais apto pode ocorrer.
Premissa 1. Não é racional ter uma crença religiosa sem evidências suficientes se apenas se ter uma crença religiosa sem evidências suficientes viola o nosso dever de evitar falsas crenças. Premissa 2. Ter uma crença religiosa sem evidências suficientes viola o nosso dever de evitar falsas crenças se apenas se podemos suspender a crença religiosa com o propósito de esperar até ter tais evidências. Conclusão 1. Se não é racional ter uma crença religiosa sem evidências suficientes, então ter uma crença religiosa sem evidências suficientes viola o nosso dever de evitar crenças falsas. Conclusão 2. Se ter uma crença religiosa sem evidências suficientes viola o nosso dever de evitar falsas crenças, então podemos suspender a crença religiosa com o propósito de esperar até ter evidências suficientes. Conclusão 3. Se não é racional ter uma crença religiosa sem evidências suficientes, então podemos suspender a crença religiosa com o propósito de esperar até ter evidências suficientes. Premissa 3. O acesso a evidências para uma crença religiosa exige que já tenhamos a crença religiosa. Premissa 4. Se o acesso a evidências para uma crença religiosa exige que já tenhamos a crença religiosa, então não podemos suspender a crença com o propósito de esperar até ter evidências suficientes. Conclusão 4. Não podemos suspender a crença religiosa com o propósito de esperar até ter evidências suficientes. Conclusão 5. Irracional ter uma crença religiosa sem evidências suficientes. 7. O problema do mal. Michel Bruce Steven Barbone. Na filosofia da religião, o problema do mal, às vezes chamado de teodiceia, é uma das áreas de estudo mais antigas e mais interessantes. Entre as numerosas reformulações e soluções propostas para o problema, a maioria procura conciliar a existência do mal no mundo com o conceito de Deus como onipotente, onisciente e onibenevolente, todo-poderoso, sábio e amoroso. Epicuro, 341 a 270 a. C. É em geral citado como o primeiro autor a articular essa tensão. Seguindo Epicuro, apresentamos um argumento genérico que mostra as inferências mais explicitamente. Começando com a premissa de um Deus onipotente, onisciente e onibenevolente, o argumento mostra apenas que a definição é incoerente por conflitar com a existência do mal e os atributos coletivos relevantes de Deus. Um erro comum na interpretação desse argumento é supor que ele mostra que Deus não existe tout court. O que esse argumento mostra de fato é que Deus, definido de uma certa maneira, é contraditório e não pode existir como tal. Ou Deus quer eliminar as coisas ruins e não pode, ou pode mas não quer, ou nem quer nem pode, ou quer e pode. Se quer mas não pode, ele é fraco, e isso não se aplica a Deus. Se pode mas não quer, então é malvado, o que é igualmente estranho à natureza de Deus. Se não quer e não pode, ele é ao mesmo tempo fraco e malvado e, portanto, não é um Deus. Se quer e pode, o que é a única coisa adequada a um Deus, então de onde vêm as coisas ruins? Ou porque ele não as elimina? Premissa 1. Deus é onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Premissa 2. Se Deus é onipotente, então tem o poder de eliminar todo o mal. Conclusão 1. Deus tem o poder de eliminar todo o mal. Premissa 3. Se Deus é onisciente, então sabe que o mal existe. Conclusão 2. Deus sabe que o mal existe. Premissa 4. Se Deus é moralmente perfeito, então tem o desejo de eliminar todo o mal. Conclusão 3. Deus tem o desejo de eliminar todo o mal. Premissa 5. O mal existe. Premissa 6. Se o mal existe, ou Deus não tem o poder de eliminar todo o mal, ou não sabe que o mal existe ou não tem o desejo de eliminar todo o mal. Conclusão 4. Deus não tem o poder de eliminar todo o mal, ou não sabe que o mal existe ou não tem o desejo de eliminar todo o mal. Premissa 7. Se Deus não tem o poder de eliminar todo o mal, ou não sabe que o mal existe ou não tem o desejo de eliminar todo o mal, então Deus não existe. Conclusão 5. Deus não existe. 8. A defesa do livre-arbítrio para o problema do mal. Grant Sterling. A defesa do livre-arbítrio é uma resposta ao problema do mal. Essa defesa tem por objetivo mostrar que não há contradição em supor que Deus permite a existência do mal, mesmo que Deus seja onipotente, onisciente e perfeitamente bom, porque mesmo um ser perfeitamente bom pode ter razões para permitir que um mal exista se houver um bem maior que não possa ser obtido sem isso. O proponente da defesa do livre-arbítrio considera que o livre-arbítrio é um bem assim, e é logicamente impossível, até mesmo para Deus, dar a uma criatura o livre-arbítrio e ao mesmo tempo garantir que ela sempre escolha corretamente. Mesmo assim,
O livre-arbítrio é um bem muito grande, ou é necessário para a existência de bens maiores. Observe que para muitos defensores desse argumento, é necessário apenas mostrar que essa história é coerente, não que seja verdadeira. Ou seja, como o problema do mal afirma a impossibilidade de Deus e o mal existirem ao mesmo tempo. Para refutar o argumento basta mostrar que a existência de Deus e do mal é uma possibilidade coerente. Dito isso, a defesa pretende esboçar uma possibilidade coerente, enquanto o filósofo que adota uma teodiceia pretende mostrar que essa possibilidade é a verdadeira razão pela qual Deus permite o mal. Admito que, em algum sentido da palavra, a não existência do mal seja o que um ser perfeitamente bom deseja. Mas muitas vezes não produzimos estados de coisas que podemos produzir e queremos produzir. Suponha, por exemplo, que a mãe de Alice esteja morrendo em meio a muitas dores e que Alice deseje desesperadamente que a mãe morra hoje e não na semana ou no mês que vem. E suponha que seja fácil para Alice arranjar tal coisa. Ela pode ser uma médica ou uma enfermeira com acesso fácil a recursos farmacêuticos que lhe permitiriam atingir tal fim. Segue-se daí que ela vai pôr em prática essa possibilidade? E óbvio que não, já que Alice pode ter razões para não fazer o que pode fazer. Há duas candidatas óbvias para tais razões. Ela acha que seria moralmente errado, tem medo que sua ação seja descoberta e que seja acusada de assassinato. E qualquer uma dessas duas razões pode ser suficiente, em sua mente, para sobrepujar o desejo de um fim imediato para o sofrimento da mãe. Então, alguém pode ter um desejo muito forte de alguma coisa e ser capaz de obter essa coisa mas não agir nesse sentido, porque tem razões para não fazê-lo que parecem sobrepujar a desejabilidade da coisa. Portanto, a conclusão de que o mal não existe segue-se logicamente das premissas de que a não existência do mal é o que Deus quer e de que ele é capaz de realizar o objeto do seu desejo, já que, como nos diz qualquer lógica, Deus pode ter razões para permitir a existência do mal que, em sua mente, sobrepujam a desejabilidade da não existência do mal. Deus fez o mundo e isso foi muito bom. Uma parte indispensável da bondade que ele escolheu foi a existência de seres racionais, seres autoconscientes capazes de amor e pensamento abstrato, e com o poder de livre escolha entre cursos de ação alternativos contemplados. Essa última característica dos seres racionais, a livre escolha ou livre-arbítrio, é um bem. Mas mesmo um ser onipresente é incapaz de controlar o exercício do poder de livre escolha, já que uma escolha que fosse controlada não seria ipso facto livre. Em outras palavras, se eu tenho uma livre escolha entre x e y, nem mesmo Deus pode garantir que vou escolher x. Pedir a Deus que me dê livre escolha entre x e y e que garanta que eu escolha x em vez de y é pedir que Deus realize o intrinsecamente impossível. É como pedir a Ele que crie um quadrado redondo, um ser material sem forma ou um objeto invisível que projete uma sombra. Tendo esse poder de livre escolha, alguns ou todos os seres humanos usaram mal e produziram uma certa quantidade de mal. Mas o livre-arbítrio é um bem suficientemente grande para que sua existência sobrepuja os males que têm resultado e que resultarão do seu abuso, e Deus previu isso. O problema do mal. Conclusão 3. C3. Deus tem o desejo de eliminar todo o mal. Premissa 1. Deus é onipotente, onisciente e moralmente perfeito. Premissa 2. Se Deus é moralmente perfeito e se é impossível garantir um grande bem sem permitir um mal, então Deus não desejará eliminar aquele mal. Premissa 3. Nos seres criados, o livre-arbítrio é um grande bem, ou é uma pré-condição necessária para grandes bens. Premissa 4. É impossível garantir a existência de livre-arbítrio nos seres criados sem permitir que o mal exista. Conclusão 1. Se é impossível garantir um bem maior sem permitir um mal, Deus não desejará eliminar esse mal. Conclusão 2. É impossível garantir um grande bem, livre-arbítrio, sem permitir um mal. Conclusão 3. Deus não desejará eliminar todo o mal. Conclusão 4. A conclusão 3 do problema do mal é falsa por dupla negação. Conclusão 5. O problema do mal é inconsistente. Todos os argumentos com uma premissa falsa são inconsistentes por definição. 9. Santo Anselmo, livre escolha e o poder de pecar. Julie Hermann. O argumento de Anselmo a favor da alegação de que a liberdade de escolha não implica o poder de pecar é ainda de grande interesse filosófico no que diz respeito ao problema do livre-arbítrio. Interessado em como o livre-arbítrio afeta a responsabilidade humana pelo pecado e a necessidade de graça, as razões de Anselmo para lidar com a questão diferem das razões dos filósofos contemporâneos. No entanto, não temos que compartilhar dos seus interesses para ver a força dos seus argumentos. O argumento apresentado aqui pode ser encontrado no início do diálogo de Anselmo sobre a liberdade de escolha,
que é o segundo de 3 tratados pertencentes ao estudo da Escritura Sagrada, que tratam de questões intimamente relacionadas: verdade e justiça, divertia-te, liberdade de escolha, de libertate arbitrii, e a queda do diabo, de casu diaboli. Os interlocutores são os mesmos nos 3 diálogos: um professor que faz perguntas, um aluno que responde. No início do segundo diálogo, o professor rejeita a visão apresentada pelo aluno de que liberdade de escolha é a capacidade de pecar e não pecar. S. 208, Diálogos, 32. Ele começa com uma reductio ad absurdum: se liberdade de escolha fosse essa capacidade, nem Deus nem os anjos, que não podem pecar, teriam livre escolha. O que é ímpio dizer? Apresenta então outro argumento a favor da alegação de que o poder de pecar não é nem liberdade nem uma parte da liberdade, o que será reconstruído abaixo. Inicialmente, o estudante acredita que uma vontade capaz de pecar e de não pecar é mais livre do que uma vontade que não tem a primeira capacidade. Isso revela o pressuposto, proeminente em debates recentes sobre a compatibilidade de livre-arbítrio e determinismo, de que a capacidade de fazer outra coisa é uma condição necessária para a liberdade de escolha, princípio das possibilidades alternativas. Anselmo rejeita esse pressuposto, sustentando que a liberdade não depende da possibilidade de querer tanto o que é justo quanto o que é injusto, mas da capacidade de iniciar as próprias ações. E uma condição necessária para a vontade de ser livre de uma pessoa que suas ações tenham origem nela mesma e não em um poder externo. A liberdade de vontade, ou de escolha, só é impedida pela compulsão externa, não pela falta de possibilidades alternativas. Hoje, encontramos versões elaboradas dessa ideia em discussões sobre causalidade do agente. Começando com a premissa de que alguém que tem o que é adequado e conveniente de uma forma tal que não pode perdê-lo, é mais livre do que alguém que tem a mesma coisa, mas de uma forma tal que pode perdê-lo e ser seduzido pelo que é inadequado e nocivo. Anselmo argumenta que uma vontade que não tem a capacidade de pecar é mais livre do que uma vontade que a tem. Argumenta então que uma coisa que diminui a liberdade da vontade quando é acrescentada à vontade não pode ser a liberdade e nem parte dela. Dito isso, como o poder de pecar diminui a liberdade quando é acrescentado à vontade, esse poder não é nem a liberdade nem uma parte dela. Inicialmente, a primeira premissa do argumento parece controversa, mas devemos vê-la à luz da concepção teológica que Anselmo tem de liberdade. Mais adiante no diálogo, liberdade de escolha é definida como o poder de preservar a retidão da vontade em razão dessa mesma retidão. Essa definição, por sua vez, não pode ser entendida independentemente da discussão sobre verdade no primeiro diálogo. Lá, Anselmo argumenta que verdade consiste em retidão, ou correção. Ele fala de verdade não apenas em enunciados e opiniões, mas também em ações, na vontade, nos sentidos e na essência das coisas. Segundo sua compreensão teológica de retidão, uma vontade tem retidão quando quer o que deve querer, ou seja, o que Deus quer que ela queira. Anselmo define então justiça como retidão de vontade preservada em razão de si mesma. Dado que no segundo diálogo liberdade de escolha é definida como poder de preservar a retidão da vontade em razão dessa mesma retidão, a liberdade de escolha se revela idêntica à capacidade de justiça. Isso revela porque a capacidade de pecar, quando acrescentada à vontade, diminui a liberdade. Além disso, podemos ver agora claramente que, assim como a compreensão da verdade, a compreensão da liberdade é teológica em Anselmo. Isso o diferencia da maioria dos filósofos contemporâneos. Da maneira pela qual Anselmo apresenta seu argumento, ele é incompleto. Para ser formalmente e semanticamente válido, tem que ser suplementado por algumas premissas meramente implícitas no texto. O argumento original está contido na seguinte passagem de sobre o livre-arbítrio: P. Que vontade você acha que é mais livre? Aquela cujo querer e cuja capacidade de não pecar são tais que ela não pode ser desviada da retidão de não pecar, ou aquela que de alguma maneira pode ser levada a pecar? Não vejo por que uma vontade não é mais livre quando é capaz de ambas as coisas. P. Você não percebe que alguém que tem o que é adequado e conveniente de uma forma tal que não pode perdê-lo é mais livre do que alguém que tem a mesma coisa, mas de uma forma tal que pode perdê-lo e ser seduzido pelo que é inadequado e inconveniente? Acho que ninguém duvidaria disso. P. E você dirá que não é menos indubitável que pecar seja sempre inadequado e nocivo. Ninguém em seu juízo perfeito pensaria de outra forma. P. Então uma vontade que não pode sair da retidão de não pecar é mais livre do que uma vontade que pode abandonar essa retidão. Acho que nada poderia ser afirmado de maneira mais razoável. P. Agora,
se alguma coisa diminui a liberdade caso seja acrescentada e aumenta a liberdade caso seja retirada, você acha que essa coisa pode ser a liberdade ou parte da liberdade? A. Não posso pensar assim. P. Então o poder de pecar, que quando acrescentado à vontade diminui a sua liberdade e se retirado aumenta, não é nem a liberdade nem parte dela. A. Nada poderia ser mais lógico. Premissa 1. Se alguém tem o que é adequado e conveniente de uma forma tal que não pode perdê-lo, é mais livre do que alguém que tem a mesma coisa, mas de uma forma tal que pode perdê-la e ser seduzido pelo que é inadequado e nocivo. Premissa 2. A retidão é adequada e conveniente. Conclusão 1. Se alguém tem retidão de uma forma tal que não pode perdê-la, então é mais livre do que alguém que a tem, mas de uma forma tal que pode perdê-la e ser seduzido pelo que é inadequado e nocivo. Premissa 3. Pecar é sempre inadequado e nocivo. Conclusão 2. Se alguém tem retidão de uma forma tal que não pode perdê-la, então é mais livre do que alguém que a tem, mas de uma forma tal que pode perdê-la e ser seduzido pelo pecado. Premissa 4. Alguém que tem retidão de uma forma tal que não pode perdê-la é alguém que tem uma vontade que não pode se afastar da retidão de não pecar. Premissa 5. Se alguém tem uma vontade que não pode se afastar da retidão de não pecar, então é mais livre do que alguém que a tem, mas de uma forma tal que pode perdê-la e ser seduzido pelo pecado. Conclusão 3. Alguém que tem uma vontade que não pode se afastar da retidão de não pecar é mais livre do que uma vontade que tem retidão, mas de uma forma tal que pode perdê-la e ser seduzida pelo pecado. Premissa 6. Uma vontade que não pode abandonar a retidão é uma vontade que tem retidão de uma forma tal que não pode perdê-la e ser seduzida pelo pecado. Conclusão 4. Uma vontade que não pode se afastar da retidão de não pecar é mais livre do que uma vontade que pode abandonar a retidão. Premissa 7. O poder de pecar diminui a liberdade se for acrescentado à vontade e aumenta a liberdade se for retirado dela. Premissa 8. Se alguma coisa diminui a liberdade caso seja acrescentado e aumenta a liberdade caso seja retirado, então não é nem liberdade nem uma parte dela. Conclusão 5. O poder de pecar não é nem liberdade nem uma parte da liberdade. 10. O argumento de Hume contra os milagres. Tommaso Piazza. Planejado originalmente para aparecer no Tratado da Natureza Humana, 1739-40, o argumento de Hume contra os milagres foi publicado pela primeira vez como o capítulo X de Investigação sobre o Entendimento Humano, de 1748. Desde então, principalmente como texto separado, tem recebido atenção constante. O argumento é parte da filosofia da religião de Hume. Em especial, está inserido numa discussão sobre se a crença religiosa pode ser estabelecida pela revelação. O argumento pretende sustentar uma resposta negativa para essa pergunta, mostrando que os milagres, o fundamento da religião revelada, não poderiam ser críveis. E importante notar que esse argumento é independente de qualquer alegação metafísica sobre a possibilidade ou não de um milagre, já que se baseia apenas na visão empírica de uma epistemologia. Eis como me resume o argumento: um milagre é uma violação das leis da natureza, e na medida em que uma experiência firme e inalterável estabeleceu essas leis, a prova contra um milagre, pela própria natureza do fato, é tão completa quanto qualquer argumento baseado na experiência que se possa imaginar. E pouco controverso, embora nem sempre incontestado, verso impune, que o argumento de Hume tem que ser lido a propósito da questão de se é justificado acreditar num milagre com base na evidência empírica. Na verdade, ele deixa para discutir em outra parte da investigação se podemos ter conhecimento de Deus, indiretamente dos milagres, sem ser pela revelação. No entanto, é um pouco mais controverso se Hume está tentando estabelecer a conclusão de que não seria justificado acreditar num milagre sem nenhuma evidência empírica, nem mesmo se tivéssemos a experiência de um milagre, ou a conclusão consideravelmente mais fraca de que não seria justificado acreditar num milagre com base no testemunho dos outros. No que se segue, o argumento será apresentado como é o mais costumeiramente discutido, ou seja, destinado a estabelecer a conclusão mais fraca. Não é claro também se o argumento de Hume pretende ser a priori ou a posteriori. Vale a pena levar em consideração essa diferença pela seguinte razão: enquanto muitos filósofos acham que uma justificativa a priori é indefensável pela experiência, é bastante controverso que uma justificativa a posteriori possa ser anulada dessa maneira. Como a conclusão de um argumento não pode ser justificada mais solidamente do que suas premissas, isso implica que o argumento de Hume, dependendo de como é lido, a priori ou a posteriori,
é destinado a estabelecer uma conclusão que não pode, ou respectivamente que pode, ser derrubada por experiências posteriores. Uma possível solução apaziguadora, que será adotada aqui, é dividir o argumento de Hume em duas partes, correspondendo às partes em que é dividido o capítulo X, e considerar que a primeira pretende verificar, à luz de considerações a priori, a possibilidade do testemunho justificar a crença num milagre, pelo menos em parte, e considerar que a segunda pretende verificar a mesma questão, à luz de considerações adicionais de natureza claramente a posteriori. Como veremos, a subconclusão da primeira parte é logicamente mais fraca do que a conclusão da segunda. Assim também, a conclusão do primeiro argumento pareceu mais resistível do que a conclusão do segundo. Por essa razão, Fogelin sustenta que Hume queria apresentar apenas o segundo argumento, e não o primeiro. O primeiro argumento pretende mostrar que nenhum testemunho forneceria evidências fortes o bastante para enfraquecer a nossa expectativa de que acontecimentos que sempre foram experimentados uns com os outros não aparecerão, e não apareceram, em conjunção uns com os outros. O segundo argumento visa mostrar apenas que nenhum testemunho forneceu tal evidência. Finalmente, vale a pena mencionar que alguma controvérsia cercou o alcance da conclusão que o argumento de Hume, ou sua primeira parte, se bem sucedido, estabeleceria. Em particular, já foi sugerido que o argumento chega rapidamente, e indesejavelmente, à conclusão de que é sempre irracional aceitar o testemunho de alguma coisa que seja muito improvável à luz da experiência passada, como a água virar gelo, se você vive numa região muito quente. A insistência de Hume na distinção entre acontecimentos extraordinários, embora naturais, e milagres é muitas vezes evocada para rebater essa objeção. Levine, dada sua origem sobrenatural, um milagre não pode ser considerado análogo a qualquer outro acontecimento no âmbito da experiência. Ao contrário, um acontecimento extraordinário pode ter similaridade relevante com a experiência passada e então se tornar aceitável por analogia. No entanto, pode ser que essa estratégia, que implica que o argumento de Hume deveria apresentar como premissa a alegação de que não podemos ter a experiência de um acontecimento miraculoso, crie mais problemas para o argumento de Hume do que soluções. Premissa 1. Que A seja o caso fornece a evidência I, para B ser o caso se e apenas se o número de vezes em que observamos A, e depois observamos B, internas e externas. A parte interna de um tal argumento examine a credibilidade interna de uma alegação. A parte externa examine essa alegação à luz da evidência disponível for maior do que o número de vezes em que observamos que não foi seguido por B. Premissa 2. A força de E é proporcional à razão entre o número de vezes em que observamos A, e depois observamos B, e o número de vezes em que observamos que não foi seguido de B. Premissa 3. A existência de um testemunho do tipo K, daqui por diante testemunho K, no sentido de B não ser o caso fornece uma evidência de testemunho para a proposição de que B não seria o caso só se o número de vezes em que recebemos testemunho K para uma proposição, e depois observamos que a proposição era verdadeira, é maior do que o número de vezes em que recebemos testemunho K para uma proposição e então observamos que a proposição não era verdadeira. Premissa 4. A força de evidência de testemunho é proporcional à razão entre o número de vezes em que recebemos testemunho K para uma proposição e então observamos que essa proposição era verdadeira e o número de vezes em que recebemos testemunho K para uma proposição e então observamos que a proposição não era verdadeira. Premissa 5. Sempre que uma evidência global for constituída por ele, evidência 2, e evidência 1, for evidência a favor de um dado P e evidência 2 for evidência a favor de não P, é racional acreditar nesse P só se evidência 1 for maior do que evidência 2, e é racional não acreditar nesse P só se evidência 2 for mais forte do que evidência 1, e é racional suspender a crença quanto a P só se a força de evidência 1 for igual à força de evidência 2. Premissa 6. Há um testemunho K para a ocorrência de um milagre M. Premissa 7. Há uma lei da natureza L, todo é seguido de B, por exemplo, e o testemunho K é no sentido de que A não foi seguido de B. Premissa 8. É racional aceitar que M ocorreu. Premissa 9. Que A fosse o caso fornece uma evidência reforçada para a proposição de que B era o caso, o que é mais fraco do que a evidência de testemunho, fornecida pelo testemunho K, para a proposição de que B não era o caso. Premissa 10. Se é racional aceitar que M ocorreu, então que A fosse o caso fornece uma evidência reforçada para a proposição de que B era o caso, o que é mais fraco do que a evidência de testemunho, fornecida pelo testemunho K, para a proposição de que B não era o caso.
Premissa 11. Ele foi estabelecido por uma experiência firme e inalterável de muitas instâncias de As que foram seguidas de muitas instâncias de B sem exceção. Premissa 12. Que a fosse o caso fornece a evidência reforçada mais forte possível para a proposição de que B era o caso. Premissa 13. Evidência de testemunho é mais forte do que a evidência reforçada mais forte possível. Conclusão 1. Não é caso que evidência de testemunho seja mais forte do que evidência reforçada. Conclusão 2. Não é racional aceitar que a M ocorreu. 11.0 Dilema de Eutífron. Davi Baget. Antony Flew disse certa vez que o teste da aptidão de uma pessoa para a filosofia é a sua capacidade de captar a força e o essencial do dilema de Eutífron, uma objeção tradicional à ética teísta que remonta a um dos primeiros diálogos socráticos. O dilema foi visto por muito tempo como uma refutação eficaz ao esforço de localizar a autoridade da moralidade na vontade ou nas ordens de Deus, ou dos deuses. No contexto original, o dilema se refere ao panteão grego e ao que os deuses amavam e odiavam. Em tempos mais recentes, é formulado comumente em termos de Deus e dos comandos divinos. O essencial do dilema é que Deus, mesmo que exista, não funciona como fundamento da ética. Deus cumpre no máximo uma função epistêmica ou consultiva quando se trata de moralidade, mas não uma função ontológica, caso o argumento se aplique. Lá pela metade do Eutífron de Platão, Sócrates faz ao jovem Eutífron uma pergunta que se tomou conhecida como dilema de Eutífron. Em termos contemporâneos e monoteístas, ela pode ser expressa da seguinte maneira: Deus ordena alguma coisa porque ela é moral ou ela é moral porque Deus a ordena. No contexto original, Eutífron, que acreditava firmemente no panteão grego, argumenta que a essência da santidade é o que Deus ama. Sócrates faz com que Eutífron admita que os deuses, segundo a lenda, podem discordar. Depois disso, Eutífron passa a achar que o sagrado é o que todos os deuses amam e o não sagrado o que todos os deuses odeiam. Nesse ponto, Sócrates muda de tom e introduz o dilema, que é problemático para o ético teísta sob qualquer aspecto, porque o Deus está apenas reportando o que é o moral independentemente de Deus, ou Deus pode tornar moral o que lhe der na veneta. Muitos teístas clássicos consideram inaceitáveis ambos os lados do dilema porque, como realistas morais, não estão dispostos a considerar a moralidade infinitamente maleável e, como supernaturalistas robustos, resistem à noção de que Deus seja essencialmente irrelevante numa questão tão importante quanto a verdade moral. Um esforço comum para a solução é desambiguizar moralidade e suas dimensões deontológica e axiológica, distinguindo entre obrigação e valor, e radicando as ordens de Deus apenas na primeira. Assim, as ordens de Deus fornecem um meio de determinar, entre o que é bom, o que é também obrigatório, já que um mecanismo desses é necessário, pois nem tudo que é moralmente bom é moralmente obrigatório. Caso contrário, não haveria espaço para a categoria de supererrogação, ações morais que estão acima e além do dever, uma categoria que os utilitaristas têm uma dificuldade notória para aceitar. Uma afirmação bem fundamentada da impecabilidade divina ajuda a resolver preocupações de arbitrariedade e vacuidade porque, se Deus é essencialmente bom e amoroso, então nunca daria ordens em tensão irremediável com intuições morais inegociáveis. Uma série de 6 distinções adicionais também pode ser útil para dissipar o dilema de Eutífron. Uma distinção de alcance entre definição e análise. Uma distinção semântica entre univocidade e equivocidade. Uma distinção modal entre conceptibilidade e possibilidade. Uma distinção epistêmica entre dificuldade e impossibilidade. Uma distinção metaética entre o saber e ser e uma distinção ontológica entre dependência e controle. Coletivamente, essas distinções permitem que o ético teísta defenda sua posição contra o dilema de Eutífron. Assim, as ordens de Deus podem fornecer a análise correta das obrigações morais, mesmo que não forneça uma definição de obrigação moral, o que permite que os ateístas usem significativamente a linguagem deontológica mesmo não acreditando em Deus. Além disso, Deus terá prerrogativas morais que os seres humanos não têm. Assim, o comportamento de Deus, embora reconhecível basicamente como moral, não precisa ser exatamente como a moralidade humana, ao contrário da alegação de John Stuart Mill. Embora seja vagamente concebível que Deus possa dar ordens irremediavelmente más, isso não seria genuinamente possível. Conciliar as ordens de Deus com intuições morais inelimináveis pode ser difícil, mas não pode ser impossível se é racional acreditar na perfeição moral de Deus, e a nossa compreensão de fatos morais necessários é uma questão epistemológica que subdeterminaria as bases metafísicas da moralidade. Finalmente,
A dependência da moralidade com relação a Deus não implica o controle volitivo de Deus sobre o conteúdo da moralidade para fazer dele qualquer coisa. A impecabilidade divina excluiria algumas coisas. Armado com tais distinções, o ético teísta e teórico das ordens divinas não tem se revelado irracional à luz do dilema de Eutífron. O que é sagrado porque os deuses aprovam ou eles aprovam porque é sagrado. Premissa 1. O que é moral porque Deus ordena ou não é. Premissa 2. Se o que é moral porque Deus ordena, então a moralidade é arbitrária e vazia. Premissa 3. Se o que é moral por razões alheias às ordens de Deus, então Deus é supérfluo do ponto de vista da moralidade. Conclusão 1. Ou a moralidade é arbitrária e vazia ou Deus é supérfluo para a moralidade. 12. Nietzsche e a morte de Deus. Tom Greenwood. Embora Nietzsche resista a formulações lógicas fáceis, a significância de sua crítica às ideias de verdade e moralidade na filosofia ocidental faz dele um dos pensadores mais importantes dos tempos modernos. Talvez nenhum outro filósofo tenha sido definido pelo seu legado tanto quanto Nietzsche. O ataque à natureza metafísica da verdade neste argumento não apenas lançou as bases para o existencialismo, o pós-estruturalismo e o pós-modernismo, mas fornece também à filosofia moral uma figura emblemática de ceticismo moral. No trabalho de McIntyre e Williams, por exemplo, para Nietzsche, a era contemporânea, Europa do Norte no final do século X, testemunhou um enfraquecimento radical de seus fundamentos filosóficos. Por um lado, os desenvolvimentos da ciência tornaram implausíveis as crenças tradicionais em Deus. Por outro lado, a lacuna que isso deixou começava a ser preenchida por um substituto, a própria ciência, que para Nietzsche mantinha as mesmas suposições ilusórias sobre a natureza sagrada da verdade. Por um lado, a ascensão das classes médias na era industrial estava enfraquecendo as estruturas tradicionais da sociedade, revelando a importância e a maleabilidade do poder para o desenvolvimento da humanidade. Por outro lado, Nietzsche percebeu que essa grande alteração não tinha produzido uma mudança radical, mas apenas apatia. O problema real, argumentava Nietzsche, não era Deus ter deixado de ser crível, mas, dada a maneira fluente com que a ciência se encaixou no mesmo espaço fundamental, ninguém perceber realmente a significância desse acontecimento. Nietzsche não é um nihilista. Para ele, a morte de Deus é o maior acontecimento dos tempos modernos, que permite aos espíritos livres jogar fora suas algemas metafísicas e abraçar um futuro genuinamente aberto, embora a ambiguidade, necessária, de Nietzsche sobre a natureza exata desse futuro tenha levado inegavelmente a diversas interpretações de sua obra. Então, apesar do tema, Nietzsche não argumenta a favor da morte de Deus em sua obra de um modo que se afine tradicionalmente com filosofia da religião. É mais a proclamação de um acontecimento testemunhado ou relatado, por exemplo, Gaia Ciência par. 125. Par. 343 e o prólogo de Assim Falava Zaratustra. Ele está mais interessado em como reagimos, como seres humanos, ao acontecimento, se abarcamos sua plena significância ou se continuamos a depositar uma fé semelhante em conceitos que permanecem dependentes dos mesmos pressupostos metafísicos, como ciência ou moralidade. Central a esses pressupostos é a afirmação de outro mundo, aquele da verdade, que fica atrás do nosso mundo imediato da experiência, o céu do cristianismo, o bem abstrato da moralidade, as estruturas atômicas da ciência e assim por diante. Esse além nos afasta da nossa sensibilidade e nos retém num estado quase religioso em reverência ao científico e, ou moral. Como essa ordenação do mundo infecta nossa linguagem e nossa prática, Nietzsche considera que a importância da verdade é metafórica e não racional. A nossa compreensão do mundo é sempre limitada por nossa perspectiva. Na verdade, em seus primeiros trabalhos, ele argumenta que a verdade é ela mesma uma construção metafórica mista, um ponto elaborado por pós-estruturalistas posteriores. E, assim, essas imagens, figuras e motivos autorizam essa compreensão muito antes de construirmos uma justificativa lógica para ela. O estilo da argumentação de Nietzsche é ao mesmo tempo rigorosamente filológico, rastreando o desenvolvimento histórico dos conceitos com intensa habilidade acadêmica, e quase que desesperadamente generalizante, passando ao largo de nossas expectativas do que deve ser um argumento filosófico. Esse estilo deve ser levado em conta quando se aborda a lógica do argumento de Nietzsche. O argumento sobre a morte de Deus é muito mais uma polêmica do que um exercício de raciocínio estrito, e pelo menos um dos seus objetivos é abrir os nossos olhos para um mundo sem parâmetros fixos de significado e verdade.
mas com um fluxo natural de energia e poder. O maior acontecimento recente, o fato de que Deus está morto, de que a crença no Deus cristão se tornou inaceitável, está começando a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. Mas, essencialmente, pode-se dizer que o acontecimento em si é demasiado grande, distante e à margem da compreensão da maioria das pessoas, para que se possa imaginar que a notícia tenha sequer chegado e menos ainda que muitos já saibam o que realmente aconteceu, e tudo quanto irá desmoronar, agora que essa crença foi minada, porque estava sobre ela construído, nela apoiado, nela arraigado, toda a nossa moral europeia, por exemplo, par. 343. Será que o refinamento da disciplina do espírito científico não começa quando não nos permitimos mais convicções? Esse é provavelmente o caso. Só nos resta perguntar se para que essa disciplina tenha início, já não tem de haver uma convicção tão imperiosa e incondicional que sacrifica a si mesma a todas as outras convicções. Vê-se também que a ciência repousa sobre uma crença, que não há simplesmente nenhuma ciência sem pressupostos. A pergunta é a verdade necessária? Deve-se seguir uma resposta antecipada. A resposta sim, e além disso essa resposta deve ser tão firme que assuma a forma de uma declaração, de uma crença, de uma convicção. Nada é mais necessário do que a verdade, e em relação a ela, tudo mais só tem um valor de segunda ordem. Mas por que não enganar? Mas por que não se deixar enganar? Note-se que os fundamentos do primeiro caso ficam num domínio totalmente diferente do que os do segundo caso. Não queremos nos deixar enganar sob a hipótese de que é pernicioso, perigoso, fatal ser enganado. Nesse sentido, a ciência seria uma longa prudência, uma cautela, uma utilidade contra o que se poderia com justiça objetar, como o não querer se deixar enganar é efetivamente menos pernicioso, menos perigoso, menos fatal. Justamente essa convicção não poderia ter surgido se verdade e inverdade deixassem constantemente claro que são úteis, como são. Portanto, a crença na ciência, que agora está aí incontestavelmente, não pode derivar sua origem de um tal cálculo utilitário, mas, antes, deve ter se originado a despeito de lhe ter sido constantemente demonstrada a inutilidade e a periculosidade da vontade de verdade, da verdade a todo preço. Consequentemente, vontade de verdade não quer dizer eu não quero me deixar enganar, mas sim, não há outra alternativa, eu não quero enganar, nem sequer a mim mesmo, e com isso estamos no terreno da moral. Desse modo, a pergunta para que ciência reconduz ao problema é moral, para que moral em geral, se a vida, a natureza e a história são imorais. Sem dúvida, o verídico, naquele sentido temerário e último, como pressupõe a crença na ciência, afirma com isso um outro mundo do que o da vida, da natureza e da história, e ainda sobre uma crença metafísica que repousa nossa crença na ciência, que também nós, conhecedores de hoje, nós os sem Deus e os antimetafísicos, tiramos nosso fogo da fogueira que uma crença milenar acendeu, a crença cristã que era também a crença de Platão, de que Deus é verdade, de que a verdade é divina. Mas e se precisamente isso se tomar cada vez mais desacreditado, se nada mais se demonstrar como divino, a não ser o erro, a cegueira, a mentira, se Deus mesmo se demonstrar como nossa mais longa mentira? Par. 344. A parte inicial desse argumento reconstruído não é de Nietzsche, mas um tema padrão da modernidade, que Nietzsche critica severamente. Premissa 1. Se aceitamos alguma coisa como um princípio que organiza nossa vida, então ela deve ser racional, verdadeira ou digna de crédito. Premissa 2. A existência de Deus não é racional, verdadeira ou digna de crédito. Conclusão 1. Não devemos aceitar Deus como um princípio que organiza nossa vida. Isso é concluído porque a premissa 1 diz que só devemos aceitar algo racional, verdadeiro ou digno de crédito, e a premissa 2 diz que a existência de Deus não é nada disso, logo, não devemos aceitá-la. A maioria das pessoas fica satisfeita com isso, diz Nietzsche, porque substitui a existência de Deus por outros princípios mais confiáveis, como ciência, moralidade e assim por diante. A premissa 2 então vira uma afirmação positiva, como a ciência é racional, por exemplo, mas isso cria um erro ao presumir que o resultado já está garantido. Essas substituições, que Nietzsche vê como sobras da crença em Deus, são realmente colocadas em dúvida pela morte de Deus. Assim, Nietzsche não está interessado em discutir se Deus existe ou como ele é. Premissa 2 ou conclusão 1. O problema dele está mais na premissa 1. Nosso desejo de buscar uma verdade no mundo além do que sentimos diretamente ou, como Nietzsche chama, a vontade de verdade, e porque isso molda nossa vida.
Premissa 1. Se aceitamos alguma coisa como um princípio organizacional da nossa vida, então ela deve ser racional, verdadeira ou digna de crédito. Premissa 2. A existência de Deus não é racional, verdadeira ou digna de crédito. A crença no Deus cristão perdeu o crédito. Conclusão 1. Não devemos aceitar Deus como um princípio organizacional da nossa vida. A maioria das pessoas fica satisfeita com isso, diz Nietzsche, porque substitui a existência de Deus por outros princípios mais críveis, como ciência, moralidade e assim por diante. Premissa 2. Se toma então uma afirmação em vez de uma negação. A ciência é racional, por exemplo, criando não obstante a falácia de afirmar o consequente. Essas substituições, que Nietzsche vê como remanescentes da crença, são realmente questionadas pela morte de Deus. Assim, Nietzsche não está interessado em discutir a existência ou a natureza de Deus. Premissa 2 ou conclusão 1. Seu problema é mais com a alegação feita em premissa 1. O nosso desejo de buscar uma verdade no mundo além das nossas sensações imediatas ou, como diz Nietzsche, a vontade de verdade, e porque isso condiciona a nossa vida. Premissa 3. Se a ciência, a moralidade ou a religião contém suposições, então estas afetarão o resultado de sua investigação. Mais uma vez, Nietzsche usa os princípios do iluminismo, o espírito científico, de que o conhecimento deve ser objetivo e sem pressupostos. Ou, nas palavras de Nietzsche, convicções. A disciplina do espírito científico não começa com o não mas se permitir convicções. Mas Nietzsche aprofunda essa premissa. Só resta perguntar se para essa disciplina poder começar, já não tem de haver uma convicção, aliás, uma convicção tão imperiosa e incondicional que sacrifica a si mesma a todas as outras. Premissa 4. A ciência, a moralidade e a religião contêm o mesmo pressuposto, a vontade de verdade. O pressuposto tácito da ciência, por exemplo, é que vale a pena descobrir a verdade, o sim antecipado. Simplesmente não há nenhuma ciência sem pressupostos. Conclusão 2. A vontade de verdade afeta o resultado da investigação, moral, científica, religiosa. Nietzsche observa aqui que o nosso entendimento é condicionado pela necessidade de descobrir uma verdade além da percepção imediata, como é o caso de quase todo o entendimento moral, científico e religioso. Ele escreve mais sobre isso na seção de Além do Bem e do Mal intitulada Os Preconceitos dos Filósofos. Premissa 5. Se a vontade de verdade é essencial ao nosso entendimento, ou seja, não podemos ter conhecimento sem ela, então teremos uma razão para segui-la. Premissa 6. Mas não temos uma razão moral ou utilitária para segui-la. Quando Nietzsche pergunta se o não querer se deixar enganar é efetivamente menos pernicioso, menos perigoso, menos fatal, podemos ver que a mentira e o logro podem de fato ser muito úteis. Por exemplo, ao educar uma criança, a verdade absoluta é desnecessária e às vezes desfavorável. Conclusão 3. A vontade de verdade não é essencial ao nosso entendimento. Como reflete Nietzsche, pois basta perguntar-se fundamentalmente por que não queres enganar. Especialmente se houvesse a aparência, e há essa aparência, de que a grande forma da vida sempre se tivesse mostrado, de fato, do lado dos mais inescrupulosos politropoi. Politropoi significa tortuoso, astuto, enganoso. Essa palavra vem da Odisseia, onde é usada para descrever o herói que usa essas características para sobreviver à ira dos deuses. Em outras palavras, Nietzsche está sugerindo que a vida em geral não favorece a verdade como o conhecimento científico ou moral parece favorecer. O argumento faz então duas afirmações interrelacionadas envolvendo os status de verdade. Premissa 7. Se não temos razões morais ou utilitárias para seguir a vontade de verdade, nossas razões devem ser outras. Mas caso ambas fossem necessárias, muita confiança e muita desconfiança, de onde tiraria a ciência crença ou convicção incondicionada, sobre a qual repousa? Conclusão 4. Nossas razões para seguir a vontade de verdade não são morais ou utilitárias. Premissa 8. Se não temos razões morais ou utilitárias para seguir a vontade de verdade, então ela não pode ser racional, verdadeira ou digna de crédito. Conclusão 5. A vontade de verdade não pode ser racional, verdadeira ou digna de crédito. No lugar de uma justificativa racional, o que não passa de um aspecto da vontade de verdade, Nietzsche sugere que a verdade é meramente um disfarce para a expressão do nosso poder. Ela repousa numa fé metafísica que não é diferente, no fundo, da crença cristã em Deus. A vontade de verdade é, desse modo, um meio para limitar a nossa expressão desse poder,
Isso é sintomático na moral dos escravos do cristianismo. Com essa conexão estabelecida entre ciência, moralidade e fé, Nietzsche volta à primeira parte do argumento. Se Deus deixou de ser crível, então a nossa fé na divindade da verdade também está em questão. A questão que Nietzsche nos deixa sugere que é isso que a morte de Deus realmente significa. 13. A navalha de Ockham. Grant Sterling. A navalha de Ockham é uma máxima frequentemente citada como argumento e atribuída a William of Ockham, e tipicamente expressa como entidades não são multiplicadas sem necessidade. Às vezes, é entendida da seguinte maneira: quando há escolha entre duas teorias, deve-se escolher a que emprega menos entidades, ou menos tipos diferentes de entidades. Outras vezes, entende-se que, caso uma entidade não seja necessária para explicar alguma coisa, deve-se negar sua existência. Essa concepção mais comum, no entanto, é um equívoco sob vários aspectos. Primeiro, Ockham nunca disse essas palavras. O nome navalha de Ockham foi inventado em 1852 e as palavras atribuídas a Ockham não aparecem em nenhuma de suas obras conhecidas. Os dois enunciados acima representam a real posição de Ockham. Segundo, a ideia de que não devemos acreditar em coisas sem uma boa razão não é uma ideia original de Ockham e nem o distingue. Terceiro, a navalha não é propriamente um argumento, mas uma premissa ou princípio usado para criar argumentos de uma certa forma. Finalmente, o próprio Ockham não usou realmente o argumento para negar a existência de qualquer entidade possível, apenas para pô-las em dúvida. Ockham admite 3 fontes de conhecimento: autoevidência, evidência empírica e revelação bíblica, e mantém que, se não podemos saber se alguma coisa existe por meio de uma dessas 3 fontes, não devemos acreditar que tal coisa exista. O que não significa necessariamente acreditar que ela não existe. Sem evidência positiva de que a coisa não está lá, devemos simplesmente permanecer neutros. A pluralidade não deve ser postulada sem necessidade. Commentariam T. Sentences of Peter Lombard, parte 1, Tist. 1, que 1 e 2, pois nada deve ser postulado sem uma razão dada, a menos que seja sabido por meio de si mesmo, sabido por experiência ou aprovado pela autoridade da Escritura Sagrada. A navalha de Ockham como é comumente empregada. Premissa 1. Duas teorias, Teoria 1 e Teoria 2, explicam igualmente bem os fatos observados, e melhor do que todas as teorias rivais, e Teoria 1 requer que postulemos a existência de mais entidades, ou mais tipos de entidades, do que Teoria 2. Premissa 2. A navalha de Ockham. Se duas teorias explicam igualmente bem os fatos observados, e melhor do que todas as teorias rivais, acredite na teoria que postula menos entidades do que uma teoria rival sem perda de força explanatória. Conclusão 1. Devemos acreditar em teoria 2 e não acreditar em teoria 1. Ou Premissa 1. Não precisamos postular a existência do objeto X para explicar qualquer fenômeno que estejamos tentando explicar. Premissa 2. A navalha de Ockham. Se não precisamos postular a existência de um determinado objeto para explicar qualquer fenômeno que estejamos tentando explicar, não devemos acreditar na existência de qualquer objeto que não seja necessário para explicar fenômenos. Conclusão 1. Não acredite na existência de X. A navalha de Ockham como o próprio Ockham a empregaria. Premissa 1. A existência de um objeto X não é autoevidente, nem temos evidências empíricas de sua existência, nem é ela requerida pela Bíblia. Premissa 2. A navalha de Ockham. Se a existência de um objeto X não é autoevidente, nem temos evidências empíricas de sua existência, nem é ela requerida pela Bíblia, então não devemos acreditar na existência do objeto X. Conclusão 1. Não acredite na existência do objeto X, embora seja possível que X exista.